antes de fazer as apresentações, Dr. Fábio, por favor, para compor a mesa. Bem, o Guilherme Amaral, por favor. E a Vanessa Cardoso. Não é? Agradeço muito a presença do Dr. Fábio e os assessores. Eu sei que o tempo deles é precioso. E vamos dar começo à sessão. Estratégias inovadoras no monitoramento da pandemia do Covid-19 no estado de Minas Gerais. Sucesso ou obrigação? O título vem bem desafiante no momento em que, quando a gente não faz mais do que obrigação, a gente se sente na obrigação de agradecer, né? Então, esse é o nome da nossa mesa e estão aqui, então, o Dr. Fábio, ele é graduado em Medicina, então está muito próximo do que é a saúde, trabalhou na FEMIG, já faz um ano, mais de um ano, que está membro titular da Secretaria. Estão também o Guilherme Amaral, que é formado em Administração Pública na Fundação João Pinheiro, né, com um curso de especialização em Administração de Inteligência e Inteligência Computacional. Temos aqui a doutora Vanessa da Casa, né, que é corajosa, empreendedora de todo que é trabalho de campo, principalmente. Não vou falar mais, porque, como conheço a Vanessa muito de perto, pois não quero que pense que é minha protegida, que não é. E devo a ela, na verdade, o esforço todo de ter, nesse momento, a presença do Fábio. Temos mais 2 assessores, que são Sara Queiroz e Carlos, que nos vão a ajudar. Não é? Eu tomo a liberdade de colocar como pano de fundo essa tabela, como boa demógrafa que sou, né, só para mostrar a magnitude do fenômeno que eles tiveram que administrar. Tem ali para salientar a taxa que é do Brasil, que não é um bom exemplo para comparar com o Sudeste, porque tem a padronização e tudo mais, o Sudeste é mais velho, então tinha que ter morrido mais comparativamente, mas de todas formas, quando a gente vê o Sudeste, né, temos ali as magnitudes, os números estão ali, vocês podem ver, e não deixa de ser terrível, por mais que seja o menor valor, o que aconteceu em Minas Gerais e que foi o que meus colegas aqui, com a liderança do Dr. Fábio, tiveram que administrar e monitorar. Então, sem mais demora, eu passo a palavra a vocês, por favor. Por favor, Fábio. Boa tarde a todos. Então, professora Laura, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa. Em seu nome, da reitora Sandra, minha amiga também que saiu, cumprimento a todos aqui. Tá aqui. Bom, primeiro, a letalidade é um indicador muito importante. A letalidade de Minas foi 1,6%, a letalidade, então, o número de óbitos por doente, e o do país 2%. Isso significa que, se o governo federal tivesse tido a mesma letalidade que o nosso Brasil, seria poupados aí pelo menos 100 mil vidas. É muita vida. E quando a gente olha o Sudeste, Centro-Oeste e Sul é da mesma forma. A nossa letalidade é a menor letalidade do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, são estados demograficamente muito parecidos em sua composição etária. O Sul ainda mais idoso ainda. Mas o ponto importante que eu acho que eu não vi, né, Vanessa, ainda a apresentação, então vai ser uma surpresa para mim também, mas os bastidores dessa pandemia, como foi, né, foi muito difícil. Eu tive a oportunidade de apresentar sobre essa experiência na Universidade
de letras lá em Coimbra, né? Fomos convidados para apresentar em Portugal, exatamente para demonstrar como foi a nossa ação como catástrofe, porque o que nós passamos foi catástrofe. Então tivemos que fazer planos de contingência, tempo de respostas que não são comum para uma secretaria que faz política pública de saúde. O que a gente faz no nosso dia a dia é política pública de saúde. E de repente a gente está de frente com a pandemia que a gente tem que tomar decisão numa mesa de reunião do Minas Consciente. E como é difícil. Apesar de eu tem 12 anos que eu me formei, eu sempre trabalhei com SUS e sempre trabalhei com urgência e emergência, eu sei muito bem enfrentar um momento de ter que tomar decisão rápida. Mas aí que nós estamos falando em 22 milhões de pessoas, dependendo da decisão que a gente toma, né? Então é muito difícil. E o grande desafio nosso, que é o que nós vamos mostrar aqui, é tomar decisões com dados tão vulneráveis. Os dados, historicamente, são pouco confiáveis. O banco de dados que a gente retirava sempre havia vários problemas. A Vanessa, em especial, sempre fez projeções assertivas, né? Ela tem que dar orgulho, ela acertou o pico de cada um. E eu, quando dava entrevista, eu falava sabendo que ela ia acertar. E deu certo sempre, né? Foi sempre assertiva dentro dessa previsão. Mas a nossa, só fazer acho que vale a pena pelo que a Vanessa vai falar, mas bem rapidamente, contar o histórico, não sei se já esquecemos, né? Mas em dezembro de 19, primeiro caso, em Wuhan, veio para o Brasil em fevereiro o primeiro diagnóstico, eu estava na FEMIG como presidente, a gente já em janeiro discutia como abrir leito. O nosso cenário era um cenário catastrófico quando a gente observava o que acontecia na Itália. O que a gente via que não ia ter leito, as pessoas iam morrer. E a gente correu, né? Estava na FEMIG, o Hospital Eduardo Menezes se tornou o primeiro hospital do estado para Covid, todo ele para Covid, primeiro caso suspeito foi internado lá. E aí a gente foi naquela busca de aumentar leito. Então passamos de 2.800 para 5.800 leitos, 4.800 leitos, então praticamente dobramos. E veio o isolamento. E naquele momento todo mundo sabia que tinha que ficar isolado. E todo mundo estava com medo, né? E o medo nos faz seguir à risca a cartilha. Então a curva achatou. Então, em 2020, curva achatada, passamos bem, óbitos proporcionais à letalidade do mundo em Minas Gerais. E aí vivemos o segundo semestre de 20, planejando alguns leitos desmobilizados, o governo federal falou, vamos desmobilizar, parece que o pior passou, começa alguma onda da variante sul-africana, começando na Europa, aqui não tem, essa onda não vem. Aí em janeiro vem Manaus, aquele desastre que foi Manaus. Falta de oxigênio, mortes atrás de mortes, e foi o grande desafio nosso. Então, quando os meninos forem apresentar aqui, o grande desafio se deu em março do ano passado, por coincidência, quando eu entrei na secretaria. Olha só, como eu dei sorte. E foi ali, porque era uma variante brasileira. E o problema não é que ela é brasileira, e é pior, apesar dela ser muito letal e transmissível, é porque não deu tempo da gente percebê-la. Como dava, como geralmente os novos vírus se surgem no hemisfério norte, os vírus respiratórios da gripe do ano que vem é o que vai afetar a gripe agora em novembro, dezembro lá. Então a gente tem esse costume. Covid estava sendo assim. De repente vem a variante gama de Manaus, tentando entender. Manaus não conseguiu atender, vieram para Minas Gerais alguns casos, para Uberlândia especificamente. Vem paciente, vem acompanhante, o vírus veio. Foi quando começou o nosso ciclo, em fevereiro ainda, da gama no triângulo, que seguiu o ciclo do estado como um todo. E ali, gente, era um vírus que não deu tempo de programar. E a gente começou a perceber vários desafios. Os desafios principais que a gente precisava tomar decisão rápido. Primeiro ponto, crescimento longo, rápido, temos que expandir mais leitos, mas nós já tínhamos esgotado aquela gordura de expansão de leitos. Profissionais cansados e não tinha mais profissionais de mercado. Hospitais sem estrutura física. A gente chegava a ter respirador, mas não tinha profissional para fazer aquilo. Todo mundo já com 1 ano de pandemia não aguentava mais. Outro ponto, não podemos deixar acontecer o que aconteceu em Manaus. E ia acontecer, ia faltar oxigênio. Por quê? A maioria dos leitos
para ser exato, aí 53% dos leitos que nós tínhamos no estado era com bala de oxigênio, cilindro de oxigênio. Um cilindro de oxigênio no paciente entubado dura 4 a 6 horas. Então, se você pensar aí, aqui em Diamantina, vamos falar em Diamantina, nós temos 10, a gente teve 18, 20 leitos aqui, mas vamos imaginar 10 leitos de Diamantina com cilindro, com 10 pacientes entubados. A gente precisava de cerca de 60 cilindros por dia. Imagina a logística para 4.800 leitos, metade de 2.400 leitos. A logística do estado de tamanho da França. Impossível. Então tivemos que tomar decisão. Fizemos uma resolução de 50 milhões e vamos trocar a rede de gases de cilindro para usinas ou tanques de oxigênio líquido que se abastece a cada 2 semanas. Então, assim, é muita decisão. O Coromandel, que foi em fevereiro, eles não sabiam, gente, fluxo de paciente respiratório e não respiratório. Tivemos que ir lá, transferir os pacientes e treinar e criar os fluxos. O outro ponto. Aí quando veio também falta de medicamentos. Faltava kit de intubação. E nós centralizamos tudo no estado. Chama rede solidária. Cada hospital, inclusive privado, inclusive hospital particular que não estava conseguindo comprar, porque o mercado não tinha. O mundo inteiro, e esse é o problema, a Europa estava passando por uma crise logo antes da gente, da cepa sul-africana, e a cepa inglesa, então eles já tinham consumido todos os medicamentos do mundo. Quando chegou a nossa onda, não tinha no mercado mais. E a gente fazia o seguinte, a gente distribui para um dia. Vou te mandar medicamento para um dia, 2 dias. Imagina o desespero, obviamente, de quem estava no hospital, não sabendo se vai ter medicamento para o dia seguinte. Em São Paulo, no Rio em especial, você via cenas de pacientes amarrados no leito porque não tinha sedação. Isso aqui foi raríssimo de acontecer. Então, mas para tomar essa decisão era muito difícil. A gente chegava numa mesa de reunião, no Minas Consciente, que a gente tem as ondas. A gente fez onda roxa, obviamente foi nesse momento. Mas a gente tentava dar previsibilidade. E como é difícil dar previsibilidade? Porque os dados, a gente sempre falava, olha, os dados nossos estão mostrando uma estabilidade, mas a gente sabia na prática que estava piorando. Ou nossos dados estão melhorando. Os dados estão piorando, mas a gente sabe que, na verdade, está melhorando a situação na parte assistencial direta ou dos pacientes que estavam ali esperando um leito. Então, a gente acabava tendo que fazer um balanço. Aí até que a gente foi descobrindo, né, Guilherme e Vanessa, aprendendo. A gente aprendeu no caminho que, olha, o significado dessa tendência é de dado de incidência, não significa que é dado do paciente real. Esse dado de paciente real, o óbito vai vir depois, mas em qual proporcionalidade? Foi quando foi se, obviamente, criando, foi se deixando claro dentro da capacidade da equipe, né, de dar essa previsão, mas em termos de tomada de decisão, às vezes a gente via lá no gráfico que a Vanessa nos apresentava que o pico era daqui 2 semanas, mas a gente já sabia que já estava caindo. Então a gente já tomava a decisão de previsibilidade agora, a gente começou a aprender como utilizar os dados, que a gente saber qual que é o delay desses dados. E a gente foi conseguindo liberar na hora que tinha que liberar, frear na hora que tinha que frear. Obviamente, em alguns momentos freamos mais do que a gente achou que ia ser, mas eu acho que frear demais nunca foi problema, que o máximo que a gente fez foi demorar um pouco mais a reabrir, mas melhor tomar a decisão mais conservadora do que a decisão de abrir antes e ter mais óbitos. E no final das contas a gente aprendeu muito que os dados são fundamentais, porque no modelo estabelecido do Minas Consciente, que eu não vou falar muito, que eu acho que eles vão apresentar mais, a gente fez o que a gente conseguia fazer dentro da qualidade dos dados, mas fica o desafio que a gente tem que melhorar esse ponto. Que temos isso, né, Gui? Nós temos aí vários projetos dentro da secretaria para que a gente consiga ser par e passo. A nossa decisão seja realmente refletida no que está apresentando e não a gente ter que criar aí essa variável de como é o comportamento do dado. E no caso da pandemia. Então, assim, a gente não pode sair, né, professora Laura, igual a gente entrou na pandemia. Nós saímos com um aprendizado enorme, obviamente alegados como uma rede maior, né, vários leitos se permaneceram, mas a forma da gente fazer a gestão do dado, a tomada de decisão baseada em dados, isso é coisa nova. Para a gente, por incrível que pareça, é coisa nova. Então, acredito que, fazendo um resumo de como foi essa experiência lá de dentro,
falando isso com calma hoje, mas era desesperador por vezes, né? A gente tem que tomar uma decisão que ia afetar a vida de 22 milhões de pessoas ali, e a gente tendo que fazer isso ali. Certamente a gente está investindo, talvez o Gui vai ter essa oportunidade hoje de falar, deixo para você essa incumbência, Gui, de falar que a gente quer sim fazer uma grande melhoria nos processos de dados da secretaria para que a gente esteja melhor preparado para uma possível pandemia ou no nosso dia a dia. Além disso, eu tive a oportunidade hoje de manhã da gente falar um pouquinho da gestão do conhecimento da Covid, então a gente vai fazer agora com uma metodologia muito interessante. A gente vai entender como foi de cada área de atuação, assistencial, da epidemiologia, da parte de vigilância, da parte do gabinete também de tomada de decisão, quais foram os problemas e quais foram as formas que encontramos na tomada de decisão, o que nos atrapalhou, o que nos ajudou para que a gente faça essa gestão de conhecimento, para que a gente, quando enfrentar de novo algo parecido, a gente poder olhar lá e falar assim, olha, esse problema nós enfrentamos, foi da mesma forma, o caminho é esse, aquele, e a gente evite, então, ficar tão fragilizado dentro do momento desse. Então, a gente sai mais forte, e eu tenho certeza que os meninos aqui vão demonstrar um pouquinho dessa experiência, como foi muito bom, e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que aprendemos, Fábio. Bem, Vanessa, você ou Guilherme? Guilherme, então, por favor. A palavra é com você. Obrigado. Está funcionando? Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com vocês no seminário. Foi uma honra, professora Laura. Obrigado pelo convite, né? Vanessa, que intercedeu e organizou tudo. Excelente, muito bacana realmente estar aqui nesse momento. A presença também, né, Fábio? Eu sei que sua agenda é complicada. Estar aqui também é um orgulho, né? Ter trabalhado esse tempo todo e poder descrever brevemente aqui um pouco da experiência que a gente teve. A André também que veio, né, o Toninho. Agradecer a presença de vocês e, obviamente, a nossa equipe aí, o Evandro, o Carlos, a Sarinha ali também, que ajudaram, o Luquinha ali no fundo, pessoas aqui que são do CDPLAR, né? Agradeço a todo o evento aí por ter essa oportunidade. E a gente vai relatar um pouco, né? O Fábio falou muito bem, que eu acho que o que define a nossa experiência é realmente o legado, né? É a gente não deixar toda essa catástrofe que passou e os apertos que a gente teve, porque realmente foi difícil, não foi fácil, a gente organizar e estruturar isso desde o início e levar isso de aprendizado e construir algo que seja útil para, se Deus quiser, não uma próxima pandemia, mas para a política de saúde, que no cerne da questão é o que a gente faz, né? A gente não... apesar de a gente viver, né, com emergências e desastres, a gente tem que fazer políticas públicas de saúde e a gente tenta levar um pouco dessa sistematização, né, para a tomada de decisão, que é o que a sala de situação fez e se propõe a fazer. Então, voltando lá, né, bem no início, o Fábio relatou aí brilhantemente tudo que ocorreu mesmo e eu sinto a mesma coisa, porque eu entrei para a Secretaria de Saúde em 2019, no final de 2019, então estava tudo tranquilo, aparentemente, assim, não tinha no máximo uma cerveja contaminada ali, mas nada, um brumadinho. Então, até então, a gente estava lidando, né, com essas questões que foram trágicas, obviamente, mas não dessa proporção, quando chegou a Covid, né? Veio o primeiro caso. Eu lembro que a gente estava até... eu nem estava exatamente na vigilância ainda, estava com a Superintendência de Inovação, né, e Tecnologia, e a gente estava desenvolvendo uns dashboards ali da dengue. E a dengue ali, preocupados, né, e tudo mais, começou a surgir a Covid, até que o nosso superintendente à época falou, por que vocês não começam a tentar monitorar a Covid, né? Está chegando agora, é bom que vocês pegam desde o início. E foi tomando uma proporção tão gigantesca nesse momento inicial, né? A Vanessa chegou logo após essa nossa guinada, assim, né? Que tudo se direcionou para a Covid. Então, a gente estava trabalhando ali mais com uma experiência mesmo, e os casos começaram a aumentar, nós falamos, não, vamos ter que focar nisso. Foi então que foi criado, né? Foi declarado o estado de emergência nacional
logo após, em Minas Gerais também, emergência em Covid. E aí teve a necessidade, né, de instituir um COIS, um Centro de Operações de Emergência em Saúde. Sempre que ocorre, né, uma emergência dessa, institui-se um COIS, né, na Secretaria de Saúde, e a demanda foi tanta por dados que necessitou-se de uma sala de situação. Esse conceito era muito novo, assim, poucas pessoas conheciam realmente ou já tinham botado em prática uma sala de situação para lidar, né, com dados, mas foi necessário ali naquele momento, porque apenas o COIS não dava conta de toda a informação que chegava e de todas as notificações, né, que estavam por vir. Então, montou uma estrutura realmente para lidar com esses dados, e foi aí que a gente teve, né, a presença da Vanessa, do pessoal que veio pela parceria com a OPAS também, que foi sensacional. Não tem como não mencioná-los aqui, porque deu realmente um gás ali nesse tratamento, né, e nessa disponibilização dos dados, que talvez não seria possível só com a mão de obra que a gente tinha ali a princípio, né. Então, a gente teve bastante essa ajuda, né. Eu entrei como uma analista de dados mesmo. Eu estava lá ajudando, né. Fui cedido para essa sala de situação, para atuar nessa compilação, né, de todos os dados brutos que chegavam para nós. E aí que vem um discernimento importante de ter, né, que até tem um slide mais para frente, que demonstra uma pirâmide diferenciando o que são, né, dados, a informação, o conhecimento e a inteligência. Muita gente, né, todo mundo, eu mesmo, é muito acostumado a lidar com dados, né? Dados, o dado bruto, ele pouco tem a dizer. Então, assim, a gente às vezes inunda as pessoas, né, os gestores, com dados que não têm muita relevância, que não têm muito significado. Então, quer dizer, você falar que nós tivemos 15 mil casos no mês passado, beleza, é um dado, é uma informação até. Mas você pegar isso e comparar com outros períodos, né, ou no tempo, né, ano passado, relativamente a outros estados, outros países, e principalmente agregar essa informação junto com outros conhecimentos, né, que a gente tem da secretaria, porque o que são 15 mil casos em um estado que está desorganizado, que está desestruturado, que não tem leito disponível, que não tem uma forma, né, de mitigar ou de tratar disso, comparado a outro estado que está bem preparado, que consegue comportar, né, esse aumento de casos. E aí que a gente parte, né, para falar do conhecimento, né, a gente trazer essa informação. Então, o Fábio citou aí as reuniões do Minas Consciente, né, não basta você chegar lá, tivemos 15 casos na semana passada. Não, isso tem que ter um parâmetro ali, né? A gente tem que comparar isso, e a gente fez isso muito bem, né? Diga-se de passagem, assim, com toda a humildade possível, até porque não fui eu, né? Foi todo mundo da equipe que trabalhou brilhantemente, mas a gente levava essas informações para tomada de decisão. E aí, sim, eu vi um significado, foi bem bacana quando eu tive a oportunidade, né, de assumir mesmo a coordenação, que a Maria Laura, né, que era a nossa coordenadora, ela acabou saindo no final do ano passado. E aí eu vi um propósito de falar assim, não, realmente a gente está fazendo algum trabalho que influencia, traz algo de positivo, né? Porque a gente está trabalhando com dados, né? A nossa vida ali é realmente na frente do computador e recebendo informação, trocando ideia, discutindo, passando tudo, fazendo gráficos, elaborando relatórios e dashboards. Só que a gente sabe que isso está chegando na tomada de decisão, né? E aí, meus parabéns novamente para o Fábio, que sempre comprou essa ideia, né, da sala de situação. Tanto é que estamos num período de transição, né, para tornar uma assessoria ligada ao gabinete mesmo, porque eles viram a importância disso, de ter uma tomada de decisão baseada em dados. No final das contas, hoje, não tem como você exercer, né, uma política em qualquer área que seja, né, a gente fala da saúde aqui porque a gente está mais familiarizado, mas em qualquer área que seja, a gente vai ter muitos dados e a gente vai ter que trabalhar esses dados
para gerar algo de relevante. E aí que vem a inteligência mesmo, né, da pirâmide lá que eu estava citando, que aí já é uma questão de... eu até tenho uma pós-graduação, né, em inteligência de negócio, né, o famoso BI, né, Business Intelligence, que muito se fala, mas pouca gente entende realmente o que significa você ter uma inteligência de negócio. Não é você ter uma ferramenta, um relatóriozinho bonito, um painel bacana, interativo, que você clica. É principalmente você ter dados confiáveis, você ter uma informação a se passar ali que está traduzindo realmente o que está acontecendo e você usar isso para fazer, no nosso caso, né, políticas públicas ou para tomar decisão, seja numa empresa, na organização privada, seja no setor público. É isso que é o mais importante, né, de ter essa cultura, né, data-driven, que o pessoal acaba colocando muito, né, no meio, assim, e que foi importante da gente trazer para dentro da Secretaria de Saúde. Então, a inteligência aí entra muito na parte da Vanessa, né, que é a predição, principalmente, a gente olhar, né, o passado, desenvolver modelos e não só relatar a situação como está, mas como ela pode ficar e o que nós podemos fazer a respeito disso. Então, não basta, né, a gente ser inundado aí com esse número gigantesco de sistemas e de planilhas, né, que vem até nós para engavetar a informação e não tomar uma decisão a respeito, né? Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do Minas Consciente em si, mas ele foi muito isso, eram reuniões semanais que a gente debatia acerca do que aconteceu, o que pode acontecer e o que faremos a respeito, né? O que sugere-se, pelo menos, porque ninguém... sempre vai ter o elemento surpresa, né? Sempre vai ter alguma coisa que pode mudar os rumos drasticamente, mas o mínimo, né, nossa parte de estar monitorando, isso sempre foi feito e foi bacana. Esse slide mostra um pouco, né, a parte mais técnica assim, do ETL, né, que é a etapa de carregamento, né? A gente tem que extrair os dados, transformar e carregar para então disponibilizar esses relatórios, né, essas visualizações para gestão. Então, é um retrato assim, né? A gente reduzindo um desenho parece fácil, mas nós lidamos, acho que a Vanessinha vai até tocar mais nesse ponto aí, a gente tinha um problema grave na secretaria, né, da chegada da informação. Então, os dados eles eram muito frágeis, vamos dizer, da forma que eles eram notificados. Então, trabalhávamos com planilhas paralelas, no Excel mesmo, era uma coisa assim, bem tosca, para falar literalmente, né? Porque a gente mexia com o arquivo ali muito cru, e sem nenhum tratamento, e sem a devida governança também, que é uma das áreas que a gente está tentando focar hoje, que é a parte da LGPD mesmo, da proteção, do controle de acesso, né, a esses dados, mas devido àquela urgência, aquela loucura que estava no momento, foi do jeito que deu para fazer. Então, a época que a Vanessa falou, depois ela vai até relatar um pouco mais, a gente estava fazendo macros no Excel, uma coisa bem rudimentar, assim, para lidar com uma base de dados tão gigantesca, né? Até porque nunca havia tido necessidade de se trabalhar com, primeiramente, a notificação de casos, né, que foi passando ali de milhões, isso a gente não estava habituado a trabalhar, e, posteriormente, a vacinação, que foi quase um marco ali também, de uma guinada assim, né? Daí para frente, os casos realmente começaram a melhorar, a gente percebeu, né, essa mudança, mas foi um trabalho gigantesco, a operacionalização da vacina, né, da distribuição, da entrega disso, da própria aplicação e do registro, porque a gente também tinha que monitorar, né, foi até criado o grupo de monitoramento da vacinação, o GAMOV, para lidar apenas com essa parte, porque realmente é uma base ali, de dados e uma operação gigantesca que tem que ser feita para conseguir fornecer essa vacina, né, e ver ela sendo aplicada em todos os municípios mineiros. Eu nem sei se passou
o slide ali, não estava olhando na hora, mas a gente justamente a diferença, né? A gente vai ficar até batido, mas sempre citamos a questão de Minas Gerais, que é a capilaridade do atendimento que tem que ser feita, porque além do gigantesco número de municípios, é muito heterogêneo. Então, cada região lida de uma forma, tem a política de algum jeito, tem suas peculiaridades, e a gente tem que lidar com todas essas diferenças, né? Porque nós temos que atender não só as regionais de saúde, mas todos os municípios na medida da sua necessidade, né? Eles sempre cita-se que não deve se tratar igualmente, né? Você tem que tratar desigual na medida da desigualdade. Então, não adianta você dar o mesmo suporte para Belo Horizonte que para um município lá do norte de Minas. Entendeu? O Belo Horizonte ela quase tem uma gestão própria ali do seu atendimento de saúde, do seu sistema de saúde, enquanto outros municípios vão precisar de um apoio mais forte do Estado. E isso que é importante de perceber também, e quando você está né, nessa parte da gestão, a gente acaba prestando mais atenção em fornecer, né, esse cuidado, olhar, né, atenciosamente para todas essas regiões com a dedicação, né, que elas merecem. Então, uma população gigantesca, né, 22 milhões de pessoas, com inúmeros municípios, uns gigantescos, outros muito pequenos, e temos que organizar, monitorar a notificação de casos, organizar, né, a distribuição das vacinas, mas tudo correu assim na medida do possível, né? Claro que tivemos perdas aí, até um pouco trágico, né? Porque a gente mexe tanto com dados que a gente fica imerso nesse universo aí de números e tudo, só que são pessoas, né? São vidas ali que foram perdidas, são pessoas que foram contaminadas, que tiveram inúmeros problemas, isso para não falar do próprio lado econômico também, que foi muito afetado. Então, a gente tomava decisão pautada nas medidas sanitárias, né, nas questões epidemiológicas relacionadas ao vírus, mas havia um debate, o grupo executivo que discutia também o ponto de vista econômico, porque a pandemia não afetou apenas a questão da saúde, né, afetou a sociedade como um todo. Então, isso era discutido, o Fábio levava as nossas, né, percepções, mas isso tinha também um lado, né, enxergado de várias outras áreas. Tivemos parcerias dentro da própria sala de situação, né, mas a Defesa Civil também participou muito desse processo, o Corpo de Bombeiros, também sensacional. Tivemos profissionais incríveis lá. Depois vai mostrar um pouquinho da equipe aí, não sei se já passou, mas fazendo o devido reconhecimento aqui, não só ao pessoal da OPAS, né, mas como do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente ainda tem oficiais que trabalham com a gente e atuaram assim de maneira impecável durante a pandemia, na questão de eles já têm uma experiência muito grande, né, em atuações emergenciais, então temos outros projetos com eles também relacionados a períodos chuvosos, né, quando tem alagamento, tem que ter uma resposta assim mais rápida, né, em emergência. Eles têm uma experiência incrível e compõem um pouco, né, da sala de situação também. Já tiveram, né, 2 tenentes, a Mônica tá com a gente hoje, fora a parte da demografia também, né? Aí entra muito aqui no tema, né, na casa, que nos ajudou na parte de ciência de dados, que sem elas também a gente não conseguiria dar o devido tratamento com a agilidade que era necessária. Então, não bastava ter ali a informação e conseguir, né? A gente tinha que dar em tempo ágil, porque com a velocidade, né, que ocorria, principalmente a questão do Minas Consciente de fechamento e tudo, de comércio, as medidas tinham que ter o timing necessário, porque não adiantava a gente nem observar muito o óbito, né? Porque sempre foi falado que se já veio ocorrer o óbito, é porque a ação já não foi feita. A gente já errou, né? Anteriormente. Então, a gente tem que prevenir isso. A gente tem que monitorar antes de chegar na fatalidade, que é o que sempre foi a meta assim, de tentarmos evitar, né? Então, a equipe, né, da sala de situação que acabou de mostrar ali, a sala de situação acabou que eu não descrevi no início, né? Eu não sei se todo mundo tem o
o conhecimento do conceito epidemiológico, é como se fosse uma sala de crise, né, que é instituída em momentos de emergência. Aí é muito a ver realmente com a epidemiologia, tanto que agora já foi aberta também uma sala de situação da monkeypox, né, da varíola dos macacos, tal como foi aberta a sala de situação da Covid. Então, sempre durante uma emergência, né, vem uma diretriz do Ministério da Saúde, normalmente, dizendo, né, para abrir ali uma sala de situação para lidar e até facilitar a comunicação entre os entes, porque os estados acabam se conectando e conversando com o Ministério, porque a base de dados, muitas vezes esses sistemas, eles vêm do Ministério. Então é importante ter essa articulação aí, intersetorial, né, para conseguir desenvolver o enfrentamento, né, dessas emergências, alinhado com os outros entes federados também, alinhado com o próprio Ministério, e sugeriu-se, né, à época, abrir uma sala de situação da Covid-19. Abrimos, participamos e tudo. No decorrer do tempo, porque normalmente é uma ação de curto prazo, né? Não se espera que a sala de situação fique aberta durante 2 anos, igual aconteceu. Só na decorrência ali daquele evento. E à medida que foi passando o tempo e a gente foi vendo o trabalho que estava sendo feito e o esforço que foi empregado, o sentimento, acho que, da equipe era unânime, de não podemos deixar isso morrer. E isso foi se intensificando a cada vez que chegavam novos profissionais ou cada vez que saía alguém que a gente via que recebeu uma proposta boa de fora, e aí a pessoa foi trabalhar em outro lugar, às vezes pelo trabalho que ela desenvolveu na própria sala de situação, e a gente foi vendo que a gente criou uma estrutura e um mecanismo que estava dando certo. Chegada do Carlos mais para frente também, como a parte de desenvolvimento, né, que era eu diria que é o que nos faltava ali, né? A gente tinha já um tratamento dos dados, né, a parte de ciência da demografia muito bem estruturada, mas faltava agora a automação, faltava a gente começar a colocar um pouco de tecnologia mesmo, né? Aí para falar das ferramentas, né, e das inovações que foram propostas. E aí, principalmente com a vinda do Carlos, né, a Sarinha também já estava lá contribuindo antes, o Luquinha ajudou a gente bastante também, mas faltava aquela mão assim para falar assim, ó, a gente não está aqui para apertar botão. E era a frase dele, ó, nós temos que automatizar nossos processos, porque ninguém vai ficar aqui mandando e-mail, não, gente. A gente tem que pensar. A cabeça é feita para pensar. Não é para ficar exportando PDF, para ficar mandando planilhazinha de Excel. A gente tem que pensar. O robô vai fazer as atividades mais mecânicas, né? Nosso estagiário, 24 horas por dia. Então, essa parte da automação também foi uma virada de chave, né? Para começarmos a pensar já numa estrutura maior. E quando levamos isso, né? Conversamos também com a gestão, né? Levamos para o Fábio, para o André, o Mauro, que chegou mais recentemente na equipe, desenhou, inclusive, essa estrutura, né? Essa assessoria, que a gente falou, a gente não pode ser mais uma sala de situação, porque isso aqui já escapou há muito tempo o escopo de uma sala de situação. Para além da Covid, a gente já estava trabalhando com outros dados relacionados não só a outros agravos, né, outras doenças, mas outros processos da Secretaria de Saúde. Então, não tinha mais volta. Era dali para frente ou ia morrer simplesmente o projeto, né? Mas ficou muito alinhado, já era uma intenção também, né, do gabinete de ter alguma assessoria ligada às informações que pudesse fornecer, né? Porque a gente tem um contato muito grande também com a comunicação, né? O Toninho que está aqui, assessor, porque é importante não só para a decisão interna, mas também para o público, né? Passar isso para a população, a questão da transparência, né? Minas Gerais ficou, inclusive, em segundo lugar, se eu não me engano, no ranking da Open Knowledge de transparência com os dados da Covid. Tinha um esforço para isso também, obviamente que a gente olhava lá os critérios do ranking, mas era uma preocupação de
deixar muito claro para a população, não só para a nossa tomada de decisão, né, mas como está sendo feito e como estão os nossos números, né? Obviamente, tem uma grande dificuldade, os dados nem sempre chegam para a gente da melhor forma. A gente vai comentar depois, inclusive, mas tivemos que criar, né, alternativas aos sistemas oficiais, algumas que estão vigentes até hoje, inclusive, para poder ter uma tempestividade da informação melhor, porque não adianta você ficar esperando a ponta, né, preencher um formulário que tem centenas de campos, inserir isso dentro de um sistema, para ir do sistema, ir lá para o Ministério, e fazer esse caminho todo até chegar no nosso processo ali, né, na nossa rotina diária, e a gente compilar esse dado para conseguir transmitir. Até aí, meu amigo, já passou o time, né, da decisão que eu havia comentado anteriormente. Então, nós tivemos que inovar, né, criar soluções alternativas que funcionaram bem e estão funcionando até hoje, mas formulários realmente para os municípios preencherem de maneira mais simplificada, de forma que a gente pudesse ter esse dado mais cedo, porque o dado demográfico ali, né, você entender como a doença afetou a população em questão de sexo, faixa etária, ele é importante, mas num curto prazo a gente precisa saber quantos casos estão ocorrendo, quantos óbitos estão ocorrendo, quantas internações estão ocorrendo. Essa parte qualitativa a gente pode ir trabalhando com mais calma e paralelamente à notificação, que era o mais importante. Então, isso foi uma parte do processo, né, que melhorou muito também, depois que chegou a nossa equipe ali de desenvolvimento. Essa parte de automação ajudou bastante. E foi agregado, né, muito, aí já passo a palavra aqui um pouco para a Vanessinha também, pela parceria com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que durante a emergência o Ministério forneceu alguns contratos, né, algumas consultorias da OPAS para os estados, e a gente foi contemplado, né, com algumas pessoas que vieram para a equipe inicialmente, a Vanessinha, né, a Sara chegou um pouco depois, a Isa e a Paula, elas vieram ali de início e começaram a dar forma, né? A gente tinha muita boa vontade, tinha muito esforço, muito pique, mas pouco conteúdo, vamos colocar assim, né? Precisava de alguém realmente para dar um toque ali, né? E implementar metodologias, implementar realmente a inteligência, né, no nosso negócio ali, que era o combate à pandemia. E aí a gente teve o prazer, né, de receber as meninas na equipe, a Vanessinha que está conosco até hoje, e a honra, né, de trazer aqui até esse momento, né, nem imaginei que a gente chegaria a isso, né, de estar debatendo realmente de toda essa experiência no seminário, mas muito agradecido novamente pelo convite, e vou deixar você contar um pouquinho da história, Vanessa. Obrigado. Guilherme, muito obrigada por nos contar realmente como foi o processo. Acho que o título da sua ponência deveria se chamar Como colocar o pneu, como trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Vanessa, por favor, a palavra é com você. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seminário que eu fiz, né, participei tantas vezes como aluna, sou da casa. É uma honra imensa estar aqui, contando agora um pouco, já formada, já doutora e contribuindo para esse processo da pandemia. Orgulho é nosso, Vanessa. Como foi mencionado, a maior preocupação que a gente tinha na sala de situação era dar a resposta mais eficiente possível no prazo disponível que a gente tinha para executar as rotinas. E isso foi um desafio imenso. Como já foi falado aqui, quando a gente chegou lá, as notificações, a contagem de casos e óbitos eram todas feitas por Excel. No início da pandemia, isso funcionou. Quando a gente já estava num cenário em que a gente tinha cerca de 100 óbitos por dia, inimaginável. Então, a gente veio
pela parceria da OPAS, né? Então a gente era chamada equipe OPAS lá dentro, mas o que a gente fazia mesmo era limpeza de banco de dados, otimização de processos e disponibilização da informação para a equipe que fazia o visual, né? Colocava no site, dava as informações para as reuniões do Minas Consciente. Então, tudo isso foram processos que eu vejo como inovadores. A gente chegou lá para aliviar o trabalho da equipe e também para otimizar os processos. E no longo do caminho, eu vejo que a gente foi evoluindo. Se lá a gente realmente trocou a roda com o carro andando, e isso era muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente precisava de tempo para fazer os nossos scripts serem mais ágeis, a gente tinha que dar a resposta no dia. Então, aqui tem, por exemplo, uma rotina de horas em que a gente executava as tarefas e a gente trabalhava com um banco de dados incompletos. Esse do ESUS, por exemplo, que era onde a gente pegava a informação de casos confirmados, ele era um banco defasado. Ele não trazia a informação que a gente precisava para tomar a decisão. A alternativa que o Guilherme mencionou foi de criar formulários no Google em que os municípios preenchiam manualmente todos os dias a quantidade de casos para que a gente tivesse um número absoluto mais preciso e permitisse que a gente fizesse a contagem eficaz. Outra rotina que a gente otimizou muito também foi a rotina de óbitos, através do... A gente utilizava o sistema do CIVEP para contabilizar esses óbitos. E a gente foi, ao longo do tempo, uma rotina que demorava, em média, 4 horas para ser executada, a gente começou a passar a execução dela para 1 hora, através desses pacotes do R, com scripts mais velozes, baixando também através do Python mais para frente. Então, esses foram os processos que a gente foi otimizando. E aí, depois, quem quiser saber os detalhes, eu deixo para a parte da pergunta, porque são minuciosos. Outra rotina que foi uma inovação foi a rotina dos laboratórios. Todos os dias a gente recebia informações sobre farmácias, testes realizados nas farmácias, nos laboratórios públicos e privados, e também o que vinha no ESUS. E a gente recebia um volume enorme de informações por dia, e esse volume ele foi crescendo ao longo do tempo. Então, a gente precisava de um local que conseguisse armazenar, uma máquina potente que conseguisse armazenar esse volume de informações, e a gente criou, com a ajuda também da Luísa, que participou desse processo, um servidor da própria SES para conseguir colocar esse banco de dados, de modo que no mesmo espaço, eu conseguia aumentar a quantidade de casos sem ocupar mais memória de processamento. Então, isso foi uma evolução que a gente fez também, foi um processo de transição longo, e hoje esse banco tem cerca de 15 milhões de dados, e cresce todos os dias, continua crescendo. Aí, esse aqui é um pouco mostrando as etapas. A gente fez também o processo de automatização para correção do banco de dados. A gente tinha muito problema com... A gente precisava da informação dos casos, óbitos e testes de Covid em município. O banco chegava em uma planilha de Excel. A gente tinha inúmeros erros de digitação, incompletude, as pessoas não completavam todo o banco de dados e, às vezes, colocavam uma informação imprecisa. Então, a gente criou um sistema de correção automática para facilitar essa disponibilização correta da informação e não perder caso, porque, nessa época, caso era essencial para a tomada de decisões. Então, a gente fez esse processo e, aí, ao invés de, manualmente, a gente juntar todas as planilhas no R, o servidor fazia para a gente só clicava e via se estava tudo correto. E outra inovação que eu vejo que foi um aprendizado que a gente teve dentro da sala de situação foram as projeções, né? Eu agradeço muito aqui a participação do professor Rafael Ribeiro, que foi lá na sala de situação sentar com a gente e conversar sobre os parâmetros do modelo, que lá no início da pandemia a gente utilizava as taxas que tinha para a China. Então, inicialmente, a gente pegou um modelo padrão e começou a aplicar para a sala de situação para entender os suscetíveis, recuperados e infectados na pandemia. Ao longo do tempo, a gente conseguiu ir atualizando esse modelo com os dados observados de Minas Gerais. Conforme a gente foi tendo dado histórico, a gente conseguiu ajustar a curva para o comportamento de Minas Gerais, que era distinto do que acontecia no Brasil e em outros lugares do país. Graças a isso, a gente conseguiu projetar com mais precisão os picos. E aí, desde que o Fábio está com a gente
a gente conseguiu acertar os 2 últimos picos das ondas, dessas 2 ondas aqui, essa e a de cá. A gente faz uma rodada de testes, e aí, conforme o modelo vai ficando mais preciso, ele tem uma acurácia melhor. E a gente conseguiu acertar o primeiro exatamente no dia em que a gente observou o pico, e o segundo com uma defasagem de 1 dia, então, precisamente, ajudou na tomada de decisão. A gente projetava também o número de óbitos, e aqui a gente foi acompanhando os óbitos ao longo da pandemia. E aí, mais para o final, acho que nesse processo evolutivo, para além de otimizar, limpar os bancos de dados e tornar o processo mais rápido, a gente começou a estabelecer na figura do Carlos esse processo do desenvolvimento, que foi, através dos robôs, conseguir que diversas rotinas que a gente fazia no Google Drive, alimentação de planilhas, fosse feito por um robô. Se vocês quiserem saber os detalhes, ele conta um pouquinho mais, mas isso facilitou com que a gente reduzisse os erros humanos, e aí erros tanto de copiar e colar, mas erros também de digitação que a gente fazia, às vezes. E aí a gente consegue hoje fazer essa rotina de uma forma muito mais rápida, ocupando muito menos tempo da equipe. Inicialmente, a gente trabalhava muito com esses dados, inclusive nos fins de semana, ficamos durante 2 anos trabalhando todo fim de semana. E aí, com a redução da pandemia e com a otimização dos processos, a gente conseguiu ir reduzindo também essa quantidade de horas trabalhadas. E aí é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. E agora abrimos, para o debate. Isso. Obrigada, Vanessa. Bem, realmente perguntar tecnicalidades, a gente teria que saber mais detalhes, mas tenho certeza que há muitas dúvidas, como foi implantado, como evoluiu, como foram os recursos que vocês foram tendo, né, pedindo e conseguindo, mas abro para a plateia, para perguntas. Eu não sei se Sara e Carlos têm mais a comentar para somar a descrição de todo esse processo de monitoramento que foi feito? Tá. Uhum. Boa tarde, gente. Se identifica, por favor, que não consigo enxergar com outra luz. Eu sou o Lucas, atualmente estou fazendo mestrado no CDPLAR. Tive a oportunidade de participar como estagiário da sala de situação em 2021. Um enorme orgulho para mim, até chega a me emocionar um pouco. E, de novo, parabenizar pelo trabalho que foi feito, que vem sendo feito. E a minha pergunta vem muito do que foi comentado pelo Gui, um pouco pela Vanessa também, sobre os desafios que vocês têm tendo nesse período de transição, onde que a pandemia, o Covid está sendo deixado para trás, então não deixado para trás totalmente, mas tendo que se habituar com a nova realidade e com as novas questões que vêm surgindo também. Então, como vem sendo essa transição? E também, eu até chamo o Carlos para ele comentar um pouco sobre como essa questão da automatização vem auxiliando e dando oportunidade para focar em questões mais operacionais, onde que os gestores realmente têm que trabalhar. Obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Mais alguma pergunta para ter uma bateria de resposta depois? Gustavo? Obrigado, Laura. Eu queria agradecer primeiramente a você por organizar essa mesa. Eu acompanhei todo o processo, muito feliz de ver a realização. Entre uma ideia e a gente está aqui é um caminho longo, então queria agradecer em meu nome, certamente em nome do Fred, por ter organizado e a presença de todos, principalmente do secretário. Eu fiquei aqui escutando a apresentação, muito me interessa a parte de dados, teria várias perguntas para o Guilherme, certamente várias para a Vanessa, que ela não ia entender, como nunca entendeu minhas perguntas, como ninguém da turma. Mas fiquei pensando especialmente na situação da secretaria e a diferença entre a tomada de decisão, que você chamou a atenção de maneira muito eloquente em momentos de extrema pressão, e na maneira como a construção dessa infraestrutura, né, que vai ter uma parte que é infraestrutura realmente física e a outra que é humana, que acho que o Guilherme chamou a atenção muito bem,
que serve muito bem para os momentos de crise e certamente auxiliou, e como os dados mostram, certamente salvou diversas vidas. Como que você vê a situação entre momentos de crise? Eu fiquei pensando numa metáfora de futebol, as metáforas de futebol são sempre lamentáveis, mas elas às vezes ajudam, que a diferença entre assumir um técnico que assume um time no momento de crise e no meio do campeonato, e uma outra situação com o campeonato pela frente. Estou imaginando, com as informações de ontem, que tem um campeonato pela frente e o técnico já está na cadeira. Para pensar exatamente o que te ocorre, uma reflexão rápida talvez, que você gostaria de ter encontrado, principalmente da relação entre a secretaria e a infraestrutura de pesquisa ou de ensino do Estado, não estou falando especificamente da UFMG nem da capital, porque a infraestrutura é muito maior, mas que, de fato, teria auxiliado, ajudado, e certamente, com o que está sendo construído agora, também vai dar uma margem de manobra muito maior nas outras crises, né? Na varíola, eventualmente outros vírus e assim por diante. Me ocorreu que valia a pena uma reflexão sua, aproveitar a sua presença aqui para essa experiência olhando para frente. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Pedro, por favor. Bom, sou Pedro Amaral, professor do CDPLAR, Departamento de Economia. Eu queria, mais do que uma pergunta, era justamente trazer, então, um testemunho do outro lado, né, de quem consumia o produto que vocês geravam na sala de situação. Então, de fato, o que eu quero só deixar registrado para todos é que tanto a sala de situação, né, do Estado de Minas Gerais, quanto também os boletins da Prefeitura de Belo Horizonte eram altamente grandes outliers que a gente teve, né, nesse momento no país que a gente viveu a crise. Isso era fundamental, porque principalmente no começo da pandemia, mas durante quase que a pandemia inteira, a gestão do Estado foi altamente pressionada porque ela teve que assumir papéis que não eram atribuições do Estado. O papel, como o secretário deixou claro, né, do Estado é mais de planejar a saúde pública e de gerir o sistema. Mas naquele momento ele teve que atuar como executor, porque os municípios, né, acho que o Guilherme ressaltou isso, vários municípios não tinham a capacitação técnica e a capacidade de fato atuar com a velocidade e a responsividade que era exigida do momento. E a gente tinha naquele momento um Ministério da Saúde que era, de certa forma, omisso na atuação na pandemia e intencionalmente, inclusive, prejudicava a transparência e o acesso aos dados. Quem tinha que consumir dados do Ministério da Saúde, como imagino que era o caso de você, sabia que eles mudavam o layout a cada dia, dependendo de quem rodava o formato do arquivo, era um CSV, era um zip, era um Excel, né? Os nomes das variáveis modificavam, e isso é um caos para a gente que tem que fazer, né, uma análise de dados, né, de grande conjunto de dados. Então, naquele momento inicial, ter uma informação consolidada, limpa, trabalhada já, como era o caso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para poder fazer projeções e modelagens, porque, como a Vanessa mencionou, né, os modelos tradicionais de predição epidemiológica, eles não funcionavam naquele primeiro momento. Eles foram começar a funcionar só mais ao fim da pandemia, quando a gente tinha, de fato, as taxas. Então, fazer projeções, como tínhamos que fazer de todo jeito, porque você estava, né, dando consultoria para a gente dava consultoria para a Prefeitura de São Paulo, para hospitais de grande porte, eles precisavam da informação para saber quanto tanque de oxigênio ele ia precisar na semana seguinte, né? Então, as projeções eram altamente necessárias e os modelos ainda não funcionavam. E isso num cenário de qualidade de dados absolutamente precário, que é reconhecido pelo DataSUS e pelo Ministério da Saúde, esse problema, mas não é de fácil solução. Então, ter, né, por exemplo, os dados que a gente tinha dos boletins, né, do Estado, isso era fundamental. Óbvio que, por vezes, não era tão simples também pegar um PDF, ler, extrair os dados e conseguir converter, mas isso já era um auxílio, né, vamos dizer, um farol que a gente tinha para tentar calibrar as nossas modelagens e, aí, com isso, replicar para as necessidades que a gente tinha, né, de projeção naquele momento que era tão crítico. Então, como eu falei, eu não queria né, não era uma pergunta que eu tenho de fato, tem várias, mas também são de dados mais específicos, que depois eu vou procurar conversar. Mas era mais agradecer e trazer esse testemunho da importância que o trabalho teve, não só para o governo do Estado de Minas Gerais, para a gestão da saúde em Minas Gerais, mas justamente por ter a qualidade dos dados que o Estado divulgava, isso servia para o consumo, o tratamento, o uso da informação para outras regiões e outras entidades, né, públicas ou privadas, que isso, de fato, foi algo muito relevante nesse processo também. Então, eu queria só trazer esse testemunho e registrar o meu agradecimento, né, a vocês e a toda a equipe. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu tenho entendido que o Fábio tem restrições de horário, então vou
parar com as perguntas nesse momento e vou dar a palavra primeiro ao Fábio, depois aos outros colegas. Eu só queria também, dado que estou coordenando, botar minha pergunta. Pelo que eu entendo, nós não estamos livres de outra pandemia, não sabemos qual é a magnitude que virá, a seriedade, talvez mais, talvez menos. A Secretaria conseguiu amadurecer sobre como tratar essas calamidades? Qual é a principal lição que fica disso aqui? Né? Então, Fábio, por favor, e depois a Vanessa e Guilherme complementam. E não sei se os colegas têm também. Bom, vou tentar, da pergunta do Gustavo e também professora Laura, tentar falar um pouquinho também do comentário. Certamente teremos, em algum momento, o enfrentamento de um novo vírus. Falo de vírus, gente, porque vírus que causa exatamente esse crescimento rápido é vírus respiratório. E eu estou há 12 anos no SUS e desde lá eu escuto que da época do H1N1 e a projeção, e eu vivenciei isso lá ainda, muito mais novo do que eu sou hoje, mas recém-formado, que se projetava naquela época o que nós vivenciamos agora, mas não se confirmou, obviamente por vários motivos, inclusive pelo comportamento de um vírus H1N1 à época, que não era um vírus tão novo para uma população como foi a Covid. A Covid é como se fosse o vírus da gripe vindo dos europeus, uma tribo indígena para a gente. Então estávamos ali vulneráveis completamente a um vírus com comportamento claro de inflamação multissistêmica, especialmente pulmonar na sua primeira cepa. Então, poderia ter acontecido já. Não aconteceu da forma pelo comportamento do vírus. Então, se surgir um novo vírus que tem um comportamento inicial letal e de muita transmissibilidade numa população vulnerável, isso pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Estamos, sem dúvida nenhuma, melhor. Não só pela nossa rede está muito mais bem estabelecida, né? Nós saímos de 2.072 leitos, temos mais de 2.600 leitos de CTI hoje. Então, se aumentar 600 leitos de uma hora para outra, já é bem melhor para a rede. Mas foi forçado, mas estamos com uma rede mais robusta. E nós estamos caminhando para o que o Gui falou, né? A gente tem que reconhecer que quando eu virei técnico ali da SES, a gente estava lá na lanterna, porque a gente estava perdendo de 3-0 aos 45 minutos do segundo tempo, fazendo uma metáfora do futebol, porque quando eu assumi, o governador me convidou numa quarta, se eu não me engano, uma quarta-noite, e na sexta-feira foi anunciado que eu seria secretário de saúde. E eu seria, obviamente, publicado no sábado de manhã e iniciaria na segunda-feira as minhas atividades, que eu estava na FEMIG. E sábado eu fiz uma reunião com a nossa equipe. Se a nossa equipe pudesse pular na tela e me balançar e falar, nós estamos desesperados, eles fariam isso. E olha que na época a gente estava com 100 óbitos e nós chegamos a mais de 800 óbitos por dia. Então, eu acho que a gente poderia ter tomado a decisão talvez antes, se os nossos dados fossem mais confiáveis. Porque, por mais que a gente tenha essa melhoria enorme do processo, somos outros em relação ao entendimento, por tudo isso que foi construído, por trás do lançamento de dados de notificação compulsória, está um trabalhador de saúde de qualquer cidade mineira, que ele tem que lançar no sistema, e ele não leva a sério isso. Tudo é mais importante do que lançar o dado. E por mais que a gente consiga compilar o dado rápido, puxar o dado rápido, para a gente conseguir fazer uma interpretação rápida e tomar de decisão, continua precisando de um trabalhador de saúde suspeitando da doença e lançando no sistema oficial. Então, a gente sempre precisa de um cidadão dentro desse processo. E aí que é também um grande desafio. Nós aqui temos clareza da importância do dado na tomada de decisão. Mas nós temos que disseminar isso nos processos de trabalho dentro da saúde, em especial, quando nós estamos falando de saúde.
eles não têm a noção do quanto que muda eles levarem a sério o processo de notificação, que seja um processo de uso da ciência no dia a dia, que isso vai modificar as análises estatísticas como um todo, que seja um olhar para trás, né? Vamos fazer um caso controle, a gente nem tem confiança no dado lá de trás. Então, essa é uma mudança estrutural muito importante que temos que construir, e isso é dentro das políticas, porque a gente tem que, dentro das políticas públicas nossas, não levar só a forma de se fazer assistência, a forma de se fazer uma vigilância de arboviroses como dengue. Nós temos que levar o treinamento, a capacitação e a sensibilização que o processo do lançamento de dado, ele é um processo fundamental para que a gente consiga dar uma resposta assertiva e rápida. E isso salva a vida. E é muito difícil. Se eu falar para num município pequeno, né, com o secretário de saúde municipal, com os trabalhadores da saúde, que é necessário ele medir a glicose de um paciente com diurese aumentada, com boca seca, emagrecimento, que pode ser diabetes, ótimo, vou fazer. Agora, se eu falar que ele também tem que, da mesma forma, um paciente com suspeita de uma doença, que seja uma doença de notificação compulsória imediata, ela tem que fazer aquilo de forma imediata, que a nossa ação tem a ver com aquilo ali para ele é secundário. Então, é uma mudança cultural muito grande que nós temos que trazer para as políticas nossas, para que a gente consiga trazer a ciência que está estabelecida, como o FMG, como, em especial, que nós utilizamos o NUPAD como o nosso grande laboratório, como o FMG, como pesquisador das outras universidades do Estado. Não adianta a gente ter esses centros que sempre vão olhar para trás. A gente precisa de centros que estão junto conosco na produção do dado e na tomada de decisão. Mas não adianta. A UFMG não vai nos ajudar, ou qualquer universidade vai nos ajudar se a gente não colocá-los no momento certo dentro da atuação. Então, eu acho que o desafio vencemos a primeira etapa, que é reconhecer dentro da secretaria, numa estrutura formal, que existe uma assessoria agora, que vai trabalhar esse dado como um todo, isso já está construído e constituído, né? Acho que já saiu até a nossa publicação da assessoria, mas nós temos que, dentro da mudança de cultura nossa, dentro das políticas, estabelecer o dia a dia, para que a gente não precise passar pelo que nós passamos. Os dados que a Vanessa projetou foram bem assertivos, mas, assim, sendo bem real aqui na nossa dinâmica do Minas Consciente, tinha muito achismo na tomada de decisão. E eu tinha que convencer os meninos que a minha tomada de decisão estava seguindo o que eles estavam projetando, porque às vezes não projetava exatamente a sensação que eu estava tendo, mas eu falava, gente, não é porque a projeção está errada, é que esse dado sempre está atrasado. Não adianta, porque o dado estava atrasado. E quando a gente falava o óbito aconteceu, gente, esquece óbito, eu não quero saber de óbito. Não que eu não tenho sensibilidade, mas o óbito, gente, o que a gente devia ter feito já passou. Então nós temos que entender como que é a história dessa doença, para onde que ela vai agora, como é o seu comportamento. E, sinceramente, teve muitas tomadas de decisão que foi muito no sentimento, pelos dados e pelo sentimento de entender. Eu chegava a ligar para colega meu médico, como é que está a pandemia aí no seu hospital? Para eu entender se na tomada de decisão nós estávamos indo para o lugar certo. E nós temos capacidade de não precisar disso. Nós temos o mais importante, que são as pessoas que sabem pensar, temos sistemas que sabem compilar, e agora nós temos que mudar a cultura das pessoas, da saúde em especial, em que esse processo é fundamental para salvar vidas ou para a gente melhorar a assistência como um todo. Nós estamos falando de uma crise, de uma epidemia, isso vale para qualquer coisa. A gente não monitora bem qualquer tipo de assistência no Estado. A gente cria recurso, a gente demanda recurso para os hospitais ou para os municípios, mas o que aquilo afeta a vida da pessoa em qualidade ou em desfecho, a gente tem dificuldade. E é a partir daí que a gente quer construir dentro dessa assessoria que a gente consiga mensurar
o ganho real de qualidade, de desfecho na vida das pessoas. Então, é uma oportunidade que apareceu. A pandemia nos forçou a muita coisa, mas já faz parte da visão da secretaria que isso vai continuar e vai se ampliar. Eu não sei se eu respondi tudo da sua pergunta, Gustavo, e também a professora Laura, mas assim, eu tenho ainda um tempinho, se eu estou à disposição ainda, mais uns 10 minutos aqui. Ótimo, Fábio. E feliz de escutar que você prestigia a ciência, né? Porque foi ela que permitiu monitorar o que vocês monitoraram. Que vai complementar? Vanessa ou Guilherme? Eu posso falar aqui um pouquinho também? Uhum. Tá. Obrigado. Então, até pegando já o gancho lá, né, na pergunta do Lucas, né, falando desse momento de transição, feliz em saber que a nossa resolução passou, né, depois de muito esforço, né, é bom ouvir isso aqui. O Pedro também depois complementou, né, sobre a disponibilidade dos dados, e eu acho que encaixa muito com esse momento de transição, porque a gente tentou, ao longo da pandemia, né, tentar disponibilizar esses dados, né, para o meio acadêmico também, né, não só a população que para saber ter processo de transparência, mas muita gente faz pesquisa mesmo em cima disso e isso acaba retornando, né, vai retroalimentando o ciclo, porque às vezes essas pesquisas dão insumo para a gente também alimentar algum modelo, algum processo e levar para a tomada de decisão lá do Fábio. Então, acaba que todo mundo se beneficia. E realmente foi difícil a gente acostumar, né, a ter essa visibilidade, né, dos nossos processos, porque nunca tinha sido feito nessa escala. Então, a gente exportar isso, né, colocar para a comunidade, né, vamos colocar assim, também foi um desafio e é uma das coisas que, perdão, nessa etapa de transição vai ser muito trabalhada. O Lucas perguntou ali muito sobre o que é importante, né? E eu diria que agora, para além dos processos que nos escapam, né? Que aí realmente aquele profissional da ponta que tem que preencher a qualidade do dado ali, ela tem que ser trabalhada na ponta, mas a gente vai trabalhar a qualidade do dado dentro da secretaria. Então, colocar mais controle de acesso mesmo, colocar LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, observar essas questões de dados sensíveis, compartilhamento, são coisas que, devido à urgência, a gente não conseguia ter o devido cuidado, né, o trato com os dados da forma que deve ser feito realmente. E agora, com um pouco mais de calma, né, e tendo essa estrutura, tendo um apoio também do gabinete, a gente já consegue implementar essas políticas, né, para ter um dado bom. Então, assim, muita gente passou lá na sala de situação, né, teve que lidar com isso, né, o Stefan também, que está aqui no evento, ajudou a gente lá nessa parte do boletim ali, de compilar esses dados, o Thiago ali, que já está chegando também, foi um braço direito aí o tempo todo, ajudando nessa parte de gestão, construir essa estrutura, né, essa assessoria, que vai se tornar, né, muito em breve, passa muito por trabalhar com essa qualidade dos dados, né, que depois que ele chegar no nosso domínio, né, porque para além disso a gente pode tentar alguma política, alguma coisa que influencie lá o preenchimento correto, mas quando ele chegar, ele tem que ser confiável. Ele tem que ser confiável, ele tem que estar bem tratado, ele tem que ser trabalhado, né, e a gente tem que dar a melhor informação possível para que aí o gestor, né, quem tiver à frente, possa ficar tranquilo, porque realmente muitas coisas foram muito no feeling, né? E eu sei que o Fábio tem experiência para essa tomada de decisão, mas a gente realmente não precisa de fazer isso, né? A gente pode e deve ter uma orientação aí com base em informações, né, com mais confiáveis. Só para não parecer que fui uma pessoa abençoada, que tive um feeling, não é um feeling assim de achismo, tão achismo, né? O que acontecia muitas vezes é eu ligar para a ponta, para entender o que está acontecendo na ponta, né? Para a gente ter como se fosse um balizador na tomada de decisão, não era porque eu achar achismo, não, só para
Porque, assim, eu por ser secretário de saúde, né, né, Toninho, ter que toda semana estar lá dando coletiva, né? A gente sabia que tudo que eu falasse ia repercutir na vida das pessoas. E eu tinha que tomar muito cuidado. Mas eu sei também que previsibilidade é algo fundamental na vida de todo mundo. Eu fiquei isolado da minha família, que no começo da pandemia sou radiologista e fazia ultrassom no CTI da Santa Casa de BH, de Covid, e eu achei que ia passar para as minhas filhas. Eu tinha na época eu tinha 2 anos e meio, eu falei, eu vou passar Covid para todo mundo, né? Aí eu isolei por 2 semanas, achando que a pandemia duraria 2 semanas. Fiquei isolado, sozinho e tal, falei, não dá mais, tem que voltar para ver minhas filhas. Então, previsibilidade é muito importante. Então, eu tentava na forma de comunicar, nas coletivas, ou que seja nas entrevistas, dando certa previsibilidade. Estamos piorando, estamos melhorando, precisamos de mais restrição agora é o pior momento, para as pessoas entenderem que vale o esforço, daqui a pouco melhora. Ou dizer, olha, gente, continua mais 2 semanas, que daqui a pouco nós vamos ver uma melhoria, daqui 2 semanas. Mas eu só fazia isso porque eu sabia que a projeção estava boa, sabia que a Vanessa ia acertar o nosso pico, é confiável. Ela falava, olha, doutor Fábio, não fala muito não, porque eu tenho que esperar os dados chegarem melhor. Eu falei, tá bom, Vanessa, eu confio em você. E a gente ia seguindo dessa forma. É muito importante. Assim, mas sinceramente, quanto melhor o dado, mais assertivo, mais confiança a gente vai ter. Então, a ciência sempre foi o nosso foco, continuará sendo, mas a gente tem essas arestas enormes para melhorar dentro do processo. Eu queria só fazer essa consideração. Não, muito obrigada. Eu entendi quando você falou que era no achômetro, na verdade, traduzido a técnicas de pesquisa, é a conversa entre o qualitativo e o quantitativo, não é? Que é uma coisa que a gente usa muito, bastante na demografia, também na economia. Então, é isso. E o dado fala, né? O dado não é frio. Por trás do dado, quem tem expertise sabe enxergar, né? Vanessa, você vai complementar? Eu queria só complementar um pouquinho nessa linha de que a gente está estimulando muito o preenchimento, né, lá pelos profissionais de saúde do banco de dados, mas eu acho que é importante a gente sempre bater na tecla que toda a sociedade precisa melhorar a cultura de preenchimento, entendimento da importância de dados, né? Porque eu acho que, por exemplo, seria muito mais fácil eliminar a duplicidade dos bancos de dados de indivíduos se a gente tivesse o CPF preenchido corretamente, divulgado corretamente. Em vez disso, a gente tinha um nome das pessoas, que muitas vezes eram digitados de forma errônea. Luísa, a mesma Luísa com Z e com S. Então, a gente tinha que criar mecanismos técnicos no R para identificar aquela pessoa a partir do nome da pessoa, data de nascimento, nome da mãe. Então, estimular um pouco isso é a nossa ideia também com a assessoria, dar mais capacitação nos municípios, né? E sempre divulgar essa ideia para a nossa vida mesmo. Quando a gente for preencher um banco de dados, que a gente preencha corretamente, for fazer uma pesquisa, for responder pesquisas, que a gente tem esse cuidado, porque pode fazer diferença lá na ponta, nos trabalhos. Obrigada, Vanessa. Então, complementa, por favor. Se eu ia falar, se não tem perguntas, vamos para o cafezinho. Oi. Boa tarde a todos. Eu sou Carlos, desenvolvedor pela sala de situação. Eu achei pertinente comentar porque o Lucas fez uma pergunta direcionada sobre desenvolvimento. Então, só para responder a pergunta dele mesmo. Isso. Que é sobre como funciona a parte de automatização nesse contexto todo e até mesmo na parte de transição, que eu acho que é importante falar, que foi o motivo de eu ter entrado na sala de situação, que foi quase quando chegou no colapso do sistema de geração das informações mesmo. Realmente não tinha a infraestrutura que a gente usa lá, com os códigos que foram desenvolvidos no momento em que estava trocando a roda do carro, com o carro andando, foram feitos de formas que funcionavam, mas não com as melhores práticas de programação. Então, eles não eram códigos totalmente otimizados. Eles funcionavam, foram feitos às pressas, porque tinha que ter alguma coisa. Então, eu entrei para justamente, enquanto todo mundo estava apagando o fogo de cada dia, eu entrei para chegar e otimizar essa parte que
reduziu em muito o consumo do processamento, o tempo de processamento, e acaba que a gente acabou ampliando essa parte de automatização para outros tipos de processos que aconteciam. E, atualmente, a equipe está bem reduzida. Essa redução da equipe tem a ver com o fim do estado de calamidade, que acabou com o contrato OPAS, que era a parceria que tinha com a OPAS, e não temos mais isso. Com a equipe reduzida, o legado que teve de muitas automatizações foi que a equipe não daria conta de fazer tudo na mão. A equipe reduzida da sala de situação, se fosse tirar todas as automatizações, não conseguiriam fazer tudo na mão, e aí eu acho que nisso que entra a importância de automatizar todos os processos. Uma equipe enxuta e pequena consegue conduzir todo o processo graças à automatização. Obrigada, Carlos. Obviamente, todos nós, quando começamos a nos planejamos para uma epidemia de 2 semanas, né? Inclusive a sala de situação e a equipe. Fecho, porque o Fred está já nos expulsando da sala. Senhor secretário, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Acho que foi uma mesa muito produtiva. Da minha parte, fico também contente porque fica demonstrado o papel da universidade, especificamente da nossa universidade. Nós temos na equipe formandos pelo curso de gestão em serviços de saúde, pela nossa faculdade, economia e demografia, nem que falar, né? E muitíssimo obrigada.